8, versículo 26. Aqui eu coloquei Gerazeno. O texto vai falar do homem Gerazeno. Lá em Mateus, capítulo 8, conta a mesma história. Lá está o homem gadareno, não há erro algum. Assim como se, por exemplo, imagine que você não conhecesse a nossa região, aqui. E aí, alguém me identificasse como Rodrigo, o paulista. Só que uma outra pessoa me identifica como Rodrigo, o guaratinguetaense. Está errado? Não. Eu sou os dois. Então é mais ou menos isso que acontece aqui. É uma questão de nomenclatura regional ali. Então eu vou usar Gerazeno porque é o nome que está aqui. Mas é a mesma história lá de Mateus 8. Então vamos lá, vamos ler. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que ficava em Gadara, uma da região das 10 cidades de Decápolis, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros, no cemitério. Além de pelado, ele morava no cemitério. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. E preste atenção, quem está falando aqui não é o homem, é o demônio. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Ele morava no deserto e nos sepulcros. Ele era alguém solitário. Morava em lugar onde não havia civilização. E quem o impelia a morar sozinho? O demônio. Quem o empurrava, o influenciava, o controlava para ir morar sozinho? Demônios. Verso 30. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião. Porque tinham entrado nele muitos demônios. Legião era uma nomenclatura para designar um número determinado de soldados. Então, ele pega ali aquela ilustração para dizer, olha, pega essa figura do exército romano e diz, olha, nós somos muitos demônios que estão aqui neste homem. Verso 31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado, por Jesus, obviamente. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles. Vai entender, hein? Jesus salva, Jesus liberta, e o povo diz, sai daqui. Mas há um motivo, econômico. Todo o povo pediu, retira-se. E tomado de novo o barco, voltou. Verso 38. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Eu não vou conseguir pregar tudo hoje, eu vou ter que fazer essa pregação em dois momentos, em dois capítulos. Mas semana que vem eu vou falar um pouco disso. Como é possível que as pessoas, ao verem Jesus operando salvação, elas peçam a Jesus que vá embora? Ora, porque elas ficaram com medo de perder mais dinheiro. Porque Jesus ali custou caro. Toda uma manada de porco foi embora. E eles falaram, não, entre o dinheiro e ficar demoniado, a gente prefere ficar endemoniado. É o que a gente prefere. É o que a gente quer. É mais ou menos isso, mas esse não é o meu tema hoje. Eu vou pregar
basicamente sobre esse gadareno aqui, esse Gerazeno. E eu quero começar assim. Imagine que um homem canceroso, leproso, enfim, com todas as doenças, as piores possíveis, reunidas em uma só pessoa. Imagine que ele se aproxime das religiões, das filosofias, e aí eu também incluo o falso evangelho, o falso cristianismo. Ele se aproxime de todas as religiões e filosofias e do falso evangelho, esperando que elas lhe concedam cura. Que elas lhe deem um diagnóstico acerca de seu problema. Algumas religiões, e nelas eu incluo o falso evangelho, o falso cristianismo, o falso evangélico, vão olhar para ele naquela situação de miséria total, de desgraça absoluta, e vão lhe dizer: você não está doente, repita comigo. Pensa positivo. Algumas outras religiões vão dizer: você é maravilhoso. Algumas outras vão dizer: você tem um probleminha aí, a gente reconhece, mas basta parar de comer gordura e vai tudo se resolver. A fé cristã, entretanto, ela não trata assim a situação do homem. Porque as religiões, as filosofias e o falso evangelho que você vê por aí não percebe a gravidade do problema humano. A fé cristã grita. Sua situação é desesperadora. Não há solução humana para você. Não há remédio humano para você. Você precisa de um milagre. Do contrário, você vai morrer. Não há educação o bastante, não há amor o bastante que possa te curar. Você precisa de uma intervenção divina, sobrenatural. Em nenhum lugar deste mundo há cura para o seu problema. A sua situação é incurável em se tratando de tudo que nós temos aqui. De todos os recursos humanos, de todas as religiões, filosofias e propostas para tentar salvar o homem. A fé cristã vê o homem assim, pecador. Não é uma fixação que eu possuo, é uma fixação que a Escritura possui com os nossos pecados, em como o pecado nos arruinou por completo. E por que eu estou falando disso? Porque esse Gerazeno, esse gadareno, ele é a situação, ele é um exemplo da situação espiritual de todo homem sem Deus. Todo. Bárbaro, que se autodestrói, escravo e indomável. E, obviamente, por mais que eu e você sejamos crentes, esses elementos do pecado ainda estão aí em nós. Onde nós queremos nos autodestruir, onde nós mesmos nos algemamos, onde nós nos tornamos indomáveis, pessoas que não conseguem se relacionar, que precisam viver sozinhas. Esses elementos do pecado ainda estão aí, presentes, na minha e na sua natureza. Porque se dissermos que não temos pecado, e veja a palavra aqui, pecado, no singular, uma referência à nossa natureza pecaminosa. Ele está dizendo, se você me diz que o elemento do pecado, aquela força do pecado, que te impulsiona para o mal, não existe mais em você, você está mentindo. Mesmo você que é regenerado, ainda possui esse elemento maldito, escravizante, chamado pecado. Vejamos a história desse homem na história de toda a humanidade. Primeiro, ele era alguém que ele não era civilizado. Ele não era. Esses dias o meu filho perguntou, pai, o que é ser alguém civilizado? Mais ou menos isso aqui. Ele não tinha roupa e nem lar. O mínimo daquilo que nos torna um ser
social. Para nós nos relacionarmos com a civilização, com outras pessoas, precisamos ter roupa. Isso é básico. É o básico do básico. Você não pode sair pelado por aí. Apesar de as feministas quererem nos fazer crer que podemos. Não, não podemos. Para você se socializar, você precisa pôr uma roupa. Ele não tinha nada disso. Ele era uma espécie de bicho. Bicho. Ele era como um bicho. Ele era um bárbaro. Muito mais do que bárbaro, não é? Mas para efeito de ilustração. O que era um bárbaro? O termo surge lá com os gregos, mas os romanos caracterizam esse termo talvez como ninguém. Para os romanos, todos os outros povos que não possuíam os mesmos costumes dos romanos eram bárbaros. Eram pessoas que não eram evoluídas. No nosso contexto, seria mais ou menos o seguinte. O cara chega à sua casa para comer, ele saiu lá do meio do mato, e você lhe serve a comida, e ele vai pegando tudo com a mão. E você diz, rapaz, não é civilizado, é um bárbaro. Ele não tem o mínimo do entendimento daquilo que é necessário para convivermos. Todo homem sem Deus é assim. Em níveis maiores ou menores, sem civilização. Um problema profundo e terrível de se relacionar. Lá em Mateus nos dá um detalhe a mais. Ele diz que ninguém passava por ali, onde o gadareno estava, porque ele era muito violento. Muito violento. Totalmente antissocial. Esse é o problema do ser humano. Esse é o meu e o seu problema. Hoje ainda. Meu e seu. Meu, como cristão, há quase 20 anos. Essa praga ainda está aqui. Esse pecado, o pecado que me torna alguém antissocial, alguém que repele as pessoas. Isso ainda está em mim, ainda está em você. É por isso que você nota, os filhos tratam seus pais de maneira tão agressiva. Os pais também. É tão difícil vermos uma família onde as pessoas se respeitam. Que a fala não é sempre uma cajadada uma em cima da outra. Principalmente quando os filhos são mais velhos. E aí o pai já vai ficando velho. Aí é mais difícil ainda. É sempre sempre uma palavra ríspida. É uma violência. Constante. Constante. Por isso pessoas não conseguem manter o casamento. Não conseguem. Não conseguem. Pessoas educadas que conseguem conjugar o verbo corretamente, mas parece um bicho ao falar com a esposa. Parece um bicho. Violentos. As redes sociais nos mostraram que somos muito violentos. Como as pessoas são violentas. Não é que a rede social tornou as pessoas violentas. Não. A rede social expôs. Porque atrás de um computador, ele se sente escondido. E aí então ele pode manifestar tudo o que ele é. Você pode reparar como que as pessoas são violentas no estádio de futebol. Você vê aqui de um lado um cara que tem tudo cara de que ele está no ramo da farinha de trigo. Daquela outra lá. Do outro lado você vê o cara, ele fala, eu sou advogado. Sou advogado. Esse aqui é traficante, esse aqui é advogado. O outro ali professor. E os três gritando que nem louco, falando palavrão, mandando o juiz para aquele lugar. Alucinados. Alucinados. Violentos. É porque no meio da multidão, eles se sentem escondidos. A multidão, ela não gera a violência nas pessoas, assim como as redes sociais também não geram. É que os homens se sentem escondidos ali. Mas essa é a nossa natureza. Somos violentos. Somos. A Escritura diz que somos violentos. Você precisa saber que você é assim. Temos uma tendência para o combate. Temos uma tendência para brigar. Temos uma tendência a ficarmos sozinhos. O que é uma maldição dos demônios. Somos violentos. O texto diz que o diabo o impelia para os lugares solitários.
Ele morava entre os sepulcros, porque a companhia dele era os mortos. Assim como de vez em quando eu vejo pessoas dizendo, ai, por isso que eu gosto mais dos animais. É fala de gente endemoniada. É fala de gente endemoniada. Gente que prefere mais o ser que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus do que um animal. É fala de gente endemoniada. É fala de gente como do gadareno, que prefere ficar sozinho do que ter companhia. A Bíblia fala de uma história trágica relacionada a esse pensamento, de ficar sozinho. A história de Laís. A Bíblia diz que entre os sidônios havia uma cidade chamada Laís. E veja o que o texto diz acerca do povo. O povo daquele lugar vivia em segurança. Eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Em outra versão vai traduzir assim, e eles não tinham autoridade que os oprimisse. Eles tinham tudo o que precisavam. Moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Eles viviam ali na boa. Ele é o típico do cara que fala assim, não. Eu não me envolvo com você, você também não se envolve comigo. Tenho tudo que eu preciso, estou de boa, quero ficar na minha. Por isso, a Bíblia diz que os filhos de Dan perceberam ali fragilidade. Eles não se relacionam com ninguém, por isso eles não possuem alianças. Se nós investirmos contra eles, eles não irão poder recorrer a ninguém. Eles são presas fáceis, porque eles não possuem uma rede de relacionamentos. Eles são presas fáceis. Eles pensam, eu tenho tudo. Nós temos tudo que precisamos. Materialmente falando, eles tinham. Nós não precisamos de outros povos. Nós não precisamos fazer alianças com outros povos, porque às vezes é incômodo. A gente pode ter um outro líder e ele de vez em quando eles enchem a nossa paciência. Vamos ficar aqui sozinhos, sem construir uma rede de relacionamentos. Vamos ficar aqui. O que a Bíblia diz é que os filhos de Dan vieram e os exterminaram. Por completo. Por completo. Nós vivemos na geração Laís. Termos que antes eram inimagináveis, hoje pululam por aí. Por exemplo, sociedade líquida. O que é sociedade líquida? De maneira resumida é isso. Onde há um culto ao individualismo. Viva a sua vida sozinho e que se dane. Desigrejados. Olha, o termo desigrejado é tão novo que o meu Word, que é de 2007, tá velho, né? Toda vez que eu escrevo desigrejado, ele não consegue corrigir. Terrível. É muito novo. Desigrejado é o cara que diz, eu creio em Cristo, mas não quero relacionamento com igreja, com ninguém. Eu quero cultuar a Deus aqui em casa. Esses nomes, sociedade líquida, desigrejados, surgem para caracterizar uma época onde a existência não é mais pautada a partir dos outros. Não é mais baseada a partir dos outros. Antigamente a gente encontrava propósito em Deus e no próximo. Agora eu encontro propósito em mim mesmo. Eu sou a razão da minha vida. Heliocentrismo ou geocentrismo, balela. Nem terra, nem sol. Eu sou o centro do universo. Eu. Ser igreja, ser cristão sem igreja, ou seja, sozinho. Ser família sem pai. Há inúmeras pessoas, inúmeras mulheres, que deliberadamente escolhem ter filhos e desde o início não ter um homem ali em casa. Querem ficar sozinhas. Não é porque elas divorciaram, não. Elas vão ao laboratório, têm um filho lá. E não querem companhia. Não querem. Garotos que estão distantes dos laços familiares. A cada dia mais distantes. A cada dia a cara dos moleques são a cara de outros moleques, não a cara de seus pais. Os valores e tradições da família não são conservados, afinal de contas, talvez até os pais não tenham mesmo tradições. Eles não tenham costumes, eles não tenham crenças. Mas
A cada dia, os jovens se distanciam dos valores de seus pais. A cada dia mais. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é horrível. Isso é horrível. As pessoas não possuem redes de relacionamentos. Essas pessoas são como aquele povo de Laís, suscetíveis aos inimigos, às pressões dos inimigos da vida, como depressão, infelicidade. Essas pessoas que caminham sozinhas estão a um passo, sempre a um passo, de serem aniquiladas. 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 Você não sabe a importância que as pessoas têm na nossa vida. Uma vez nós tínhamos uma chácara e aí, só que o lugar era muito feio. Muito feio. E, quer dizer, o lugar era bonito, mas muito sozinho. Bonito, mas feio por ser muito sozinho. E aí eu mudei para lá na segunda-feira, minha esposa estava para Goiânia. E a gente ficou com medo de contratar alguém. O pessoal falou, vai contratar alguém para ficar aí, vai ficar muito caro. Eu falei, tá bom, então eu vou morar lá na chácara. Aí eu fui na segunda. Aí na terça-feira, passou um amontoado de moleque, uma cara de vagabundo. E pedindo água. Aí eu falei, gente, imagina. Minha esposa sozinha aqui, meu Deus do céu. Num lugar desse, o que eu fui fazer, gente? Eu falei, mas o pessoal da igreja vai falar o quê? Aí eu liguei pro Paulo, chorando, Paulo, vocês vão ficar bravos comigo não, né? Eu vou ter que voltar. Eu fui na segunda, voltei na quarta, de mudança. Aí, é dose. Eu falei, não vou ficar nesse lugar sozinho aqui não. Mas estava mais preocupado com a minha esposa. Mas aí alguém fala, não, pastor, fica sossegado. Estamos aí, estamos juntos. Você não tem noção quanto que nós precisamos das pessoas. Até quando você muitas vezes perde-as, né? Quando você as perde, aí você nota que você precisa delas. Quando eu fui fazer seminário aos 19 anos, meu irmão ele é fortão, né? Ou pensa que é, né? E não, ele é forte. E aí, estilo aqueles homens, sabe? Os barbadão, homem rústico. Homem rústico. E quando eu fui fazer seminário, uma moleque chorava, gente. Chorava, parecia um bebê. Eu falei, mas nossa, mas não sabia que você gostava de mim assim não, rapaz. Agora que eu estou indo embora? Agora que você faz isso? Infelizmente, muitas vezes a gente valoriza quando a gente perde, né? Para quê? Lembre-se, 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 lembre-se e lembre-se. Porque somos tentados todos os dias a pensar que a vida se resume a um carro novo, a uma casa nova. Não se resume. Não se resume. A vida se resume às outras vidas. Quando Deus cria o homem, Deus diz, não é bom que Adão fique só. E Deus cria Eva. Quando o diabo vê o gadareno, o diabo diz, é bom que você fique só. Ele era impelido pelo demônio para o deserto. Deus diz, não é bom que você fique sozinho. O diabo diz, meu amigo, vá para o deserto, fique longe das pessoas. Você já ouviu aquelas frases? Preciso de um tempo para mim. São frases de pessoas que estão com muita influência do diabo. Eu quero ficar na minha. É o diabo quem impele as pessoas para isso. Mas pastor, eu estou passando um problema, por isso eu quero ficar na minha. Meu querido, é justamente aí que você precisa não ficar na sua. É justamente aí. Eu fui muito magoado nas outras igrejas, por isso eu quero ficar aqui na minha. Na minha, sem me envolver muito. Alguns chegam ao extremo de, não vou frequentar a igreja. Alguns outros frequentam. Mas querem ficar na sua. Lembre-se, Deus diz, não é bom que você fique só. O diabo diz, vá para lugares sozinhos. Viva a sua vida individualmente. Segundo, ele feria a si mesmo. O texto diz que ele feria a si mesmo.
Não é exatamente isso que os homens sem Deus fazem? Não é exatamente isso que muitas vezes nós fazemos? O rapaz, ele usa droga. Ele sabe que aquilo irá destruí-lo. E o que ele faz? Ele continua usando. Uma vez eu vi um garoto que morava em uma favela do Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: só há 3 caminhos para nós que estamos no crime. Ele era um criminoso. Primeiro, prisão. Segundo, cadeira de roda. Terceiro, morte. Nenhum caminho de esperança. Ele mesmo confessa isso. E o que ele faz? Sorrindo, ele diz: eu vou continuar. O jornalista pergunta: se só há esses 3 caminhos, você ainda vai continuar nele? Sim, porque se eu morrer, levanta outro que nem eu, então vamos dar corda no relógio. Ele sabe que a pornografia irá destruí-lo, mas ele insiste. Ele fere a si mesmo. O homem se autodestrói. Terceiro, não possui controle de sua mente. O homem sem Deus não possui controle de sua mente. Seu pensamento é sempre errado. Quem fala aqui? Quando Jesus dialoga, quem fala? É Jesus com quem? Jesus com o gadareno? Jesus com o gerazeno? Não. Quem responde é a legião, é o demônio. O demônio dominava a mente, o pensamento daquele homem. Eu fico espantado quando eu ouço crentes falando que o homem nasce livre, que a sua mente é livre, que ele tem liberdade para escolher. Quando eu ouço ímpios como Rousseau falando que o homem nasceu bom e livre, mas o meio o corrompe, eu não vejo nada de estranho, eles são ímpios. E ímpios estão dominados por ideias malignas. O que me choca é quando eu ouço cristãos falando que o homem ele possui vontade livre, que o homem ele possui um tal de livre-arbítrio, que o homem consegue escolher por si mesmo. O que a Bíblia diz, não apenas com o exemplo do gadareno, é que o homem foi entregue a uma disposição mental reprovável. O que a Bíblia diz é que o demônio, o diabo, o príncipe deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. O que a Bíblia diz, por toda a Bíblia, é que a mente humana está morta para as coisas divinas. O homem não tem a capacidade de entender o Evangelho por si mesmo. É isso que a Escritura anuncia. O homem é uma máquina de ser enganado. Uma máquina. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é corrupto e enganoso. Veja isso. O coração do homem é corrupto. Em 2 Coríntios 4:4 é dito que o diabo cega o entendimento dos homens. Um coração maligno com um outro fator, demônios, cegando o entendimento do homem. E por fim, o mundo. O mundo também cega o entendimento do homem, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Se o mundo diz que a grama é rosa, o homem facilmente acredita que a grama é rosa. Seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Como o homem é viciado em seguir a massa. Se a massa diz que a grama é rosa, como o homem é extremamente passível de acreditar nisso? Como? Como o homem está extremamente inclinado a acreditar em mentiras das mais tolas. Quando eu era garoto, eu não sei se ainda existe, mas quando eu era garoto, eu morava em Ubatuba. E meu pai possuía um restaurante em frente à praia. Bem em frente mesmo. Então, meia-noite eu iria lá, saía do restaurante e para ver os fogos e tal. E o povo lá pulando dando as 7 ondinhas, né? Tinha 7 ondinhas lá e deixava lá champanhe pro santo, né? Pro santo, pro demônio, sei lá o quê. Galinha, aqueles negócios todos lá. Eu falava, gente do céu, o que é isso aqui, meu Deus do céu? E 7 pulinhos, e de branco. Todo mundo de branco. Aí
Alguns amigos possuíam trevo, né? Trevo de 4 folhas, dá sorte. Pé de coelho. Alguns outros se prostram diante de uma imagem. Eu sei, essas são as mentiras mais tolas, mas os homens estão sempre inclinados a acreditar nelas. Sempre. Eles acreditam. Mas eles acreditam em muitas outras mentiras, que são extremamente tolas também. O feminismo. Como as pessoas acreditam nele? Como? O feminismo propõe: mulheres, vamos libertá-las de submeter ao seu marido. Ai, beleza, estamos livres. Agora vocês vão submeter a um chefe. Mulheres, vocês agora não vão mais cuidar da casa. Não cuidem mais da sua casa agora. Vamos libertá-las. Vocês vão para o mercado de trabalho. Fazer o quê? Vão cuidar da casa dos outros. O feminismo é libertador, gente. E nós acreditamos. Acreditamos e acreditamos. Veja o que o feminismo diz. Lembra daquela foto da Rose Ribitadeira? Aquela assim, ó. Onde a mulher está ali com o muque ali, estendido, dizendo que nós somos fortes. É a única coisa que a mulher não tem, força muscular. Mas está ali. Somos fortes. Ah, você é forte. Você é forte. E aí o feminismo mente. Mente, e mente, e mente, e mente. E aí a mulherada está toda estressada. Por quê? Porque disseram para ela que ela é forte. E ela está tendo que aguentar coisa que ela não foi comissionada, ordenada por Deus para aguentar. E ela está lá estressada, angustiada, porque está fazendo meio mundo. Está trabalhando fora, está cuidando da casa, 300 mil coisas. Mas porque disseram, você é forte. Aí o feminismo diz, olha, a sociedade te condiciona, mulher. Te condiciona para querer casar. Sabe o desejo que há no fundo lá do coração da mulher? Não é nem fundo não, hein, irmão. Não é fundo não, extrapola. Não, esse desejo aí foi a sociedade que te condicionou. Eu fico me perguntando como. Sabe por quê? A minha sobrinha, a Melissa, tem 3, 4 anos, eu acho. E nós temos aqui também a Luísa, filha do Tiago. Aí essa semana elas vieram conversar comigo. Pastor, o que você acha disso aqui? Você acha que eu tenho que proibir o quê? Porque a minha filha, a Luísa, e aí a minha cunhada, a minha filha, a Mel, as duas, a mesma brincadeira. Olha a brincadeira. Elas estão lá limpando, não sei o quê. Ai, o meu marido, ele está chegando aí, o meu marido. O meu marido. Tudo é meu marido. Tudo é meu marido. Ai, mãe, tá vendo? Olha, mãe, estou grávida, olha o tamanho da minha barriga. Mãe, tudo é meu... Minha cunhada, a minha sobrinha é meu amor. O meu amor, ai, o meu amor. E ela fica lá, brincando. Ai, eu tenho que limpar a casa, né? Por quê? Como condicionando? Aí, o meu irmão, tadinho, quase a hora que eu brinquei com a minha sobrinha, né? Cadê o seu marido? Eu vi que meu irmão ficou meio possesso, assim. E o Tiago também, ele falou, não, para de falar esse negócio de marido aí. Aí ela falou, tá bom, não posso falar mais marido. Ah, então o marido, meu marido, ai, não posso falar marido. Aí o Pedro, o bombeiro, meu marido. O Pedro. Como? Os pais estão loucos ali, achando, não fala. Como que há uma condição? Há um direcionamento para que ela faça isso? Ah, nada. É a natureza dela. Deus a fez assim. Por isso elas ficam extasiadas quando vem historinha do príncipe que vem para resgatá-las. É o desejo delas. Elas nasceram assim. E aí o feminismo vem e diz, mentira, você não é assim. Você não é assim. Você não é assim. Beth Friedan vem e diz no seu livro, não, vocês não nasceram assim, foi a sociedade que te condicionou. Foi a sociedade que te condicionou. E a gente vai acreditando nessas mentiras. E aí as mulheres vão perdendo a feminilidade. Mentiras? Como somos inclinados a acreditar em mentiras das mais estúpidas. E o ser humano ele vive pendendo de uma mentira a outra. Por exemplo, um dia ele frequenta uma igreja que prega a teologia da prosperidade. Que fala, meu amigo, traz aqui um carro, não sei o que lá. Uma vez o rapaz, ele trouxe, sabe o quê? Ele ofereceu no culto, eu estava lá. Né? Traz o que tem de mais valor. Aí ele trouxe a noiva dele aqui, colocou a noiva dele. Certo, eu estou falando a verdade. Eu falei, mas o que é isso? O que ele quer dizer com isso, né? Não sei, o povo é doido. Trouxe a noiva dele. Que beleza. Aí traz dinheiro, traz a casa, não sei o que lá.
ele fica, nesses lugares, ele fica louco. Aí ele fala, tá vendo? O povo só fala de dinheiro. É uma mentira isso. Aí ele cai na outra mentira agora. Ele sai de um buraco e cai no outro. Aí ele fala, não, o dinheiro é ruim. O dinheiro é uma praga, o dinheiro é uma maldição. E ele se torna um franciscano. O franciscano também é uma ideia errada. Totalmente errada. Porque vê no dinheiro uma coisa maligna. Não, as coisas malignas, a malignidade das coisas não estão necessariamente nos objetos. Jesus diz que está no nosso coração. O dinheiro em si não é nada. É o amor a Ele. É a atitude para com Ele. O dinheiro, dependendo de como for utilizado, pode ser uma enorme bênção. Então ele cai num outro buraco, numa outra mentira. Um dia ele crê em tudo, ele está nessas igrejas loucas aí. O pastor fala, gente, vamos pular da ponte. Eba, vamos embora. Ele acredita em tudo. Aí depois ele se torna, diz ele, reformado. E agora ele critica tudo. Ele vê pele em ovo. Chifre na cabeça de cavalo. Se torna excessivamente crítico. Ninguém presta mais agora. Ninguém presta. Nenhuma igreja presta. Um dia ele é enganado por um pastor. Agora ele é enganado por um youtuber. É isso. Só trocou. Um dia ele é enganado por um pastor que diz, meu querido, você tem que estar aqui na igreja, não sei o quê. E o pastor o engana. Agora ele é enganado por um youtuber lá, um rapazinho que vem e parece, não, meu querido, você não precisa frequentar a igreja, seja desigrejado. Agora ele é enganado por um youtuber. É uma máquina de ser enganado, é uma máquina. Um dia eu estava comprando uma pizza, esperando ali. E o povo assistindo a Rede Globo. A Rede Globo, com certeza, é o Pelé dos mentirosos, eu sei disso. A Rede Globo mente demais. Com certeza, com certeza. Mas aí, a Rede Globo estava passando uma matéria e eu estou vendo ali a matéria. É o único momento onde eu assisto a Globo ali, em outro lugar. Em casa não assisto, não. Mas estou lá esperando ali a pizza chegar e estou assistindo. Estou assistindo a matéria. Eu estou vendo o que a Globo está falando. E aí, eu estou vendo todo mundo ali na pizzaria. Dizendo, eu recebi um zap aqui, ó. Falando que a Globo ia falar isso aí, ó. Ia enganar a gente. Aí eu falei, olha, gente, a Globo mente mesmo, mas eu estou olhando ali nessa matéria aí. O que tem de mal nessa matéria em específico? É que ele acha que a mentira é propriedade privada da Globo. Ele acha que o Zap não mente, não. O Zap não mente. O Zap não mente, gente. O que é isso? Recebi aqui uma mensagem aqui da onde? Do Zap. Meu amigo. Essa semana mesmo, aqui, ó. Não estou com meu celular, mas recebi a mensagem. A mensagem dizia assim, um vídeo embaixo, do cara falando, esse governo é corrupto, nós não temos que ter conversa com ele. Não sei se alguém... Quem recebeu? Alguém recebeu esse vídeo? Quase todo mundo aí. Não sei o que lá. Aí em cima estava escrito assim, general, não lembro o nome do general, general fulano de tal, falando aí embaixo. Falando na Rede Globo. Mentira, não era o general, era o Marco Antônio Villa, um historiador. Não era na Rede Globo, era na TV Cultura. Mas se eu recebi no Zap, gente, só pode ser verdade, né? Quinta-feira não ia ter intervenção militar? Eu recebi no meu Zap. Mas o Zap não mente, mente. Só a Globo que mente. Só a Globo. Então, basta surgir alguém dizendo, a Globo não presta. Logo em seguida ele pode falar, a grama é rosa. Ele falou que a Globo não presta, meu amigo, então esse cara está falando a verdade. O ser humano é uma máquina de ser enganado. É impressionante. Uma máquina. Uma máquina. Por isso que as pessoas caem nas coisas mais bobas da internet que a gente fala, não acredito. Não acredito nisso. Você lembra daquela época lá da ligação da cadeia? O pessoal ligava, sequestrei aqui sua filha aqui. Lembra? Isso aqui eu vi na revista Veja, o testemunho de um policial. Ele trabalhava num setor de investigação onde estava lidando com essas coisas. É o pessoal que estava lá na cadeia, ligava e começava a falar alguma besteira, né? Ele falava, tô com sua filha aqui. Aí o fulano falava, quem? Com a Joana? Já entregava, né? Aí o bandidão começava. O policial, ele sabia, ele trabalhava nisso. Diz que a filha dele estava na casa dele. E ele caiu. Como isso é possível? Claro, o medo, a loucura total. Desculpa, a menina não estava na casa dele, mas ele parece que ele falou com a menina, ele ligou para a menina, falou, você está bem? Tô. Ele não acreditou. Gente do céu, a mentira. Como que o ser humano é uma máquina de ser enganado?
Aqui no texto em questão, quem fala é o demônio, usando o rapaz. Hoje você vê as pessoas por aí, você acha que elas possuem personalidade. Não possuem. Não possuem. Quem fala por meio delas é outro. Aquele garoto, sabe aquele garoto? Ele está lá, ele acha que ele é independente do pai dele. Que ele tem voz. Ele tem voz. Eu tenho identidade. Eu tenho identidade. Eu desobedeço meu pai. Não, ele não tem identidade. Quem fala não é ele. São os amiguinhos dele. Porque ele não consegue ficar sem o aplauso dos amiguinhos dele. Quem fala não é ele. Quem fala não é ele. E aí você vê as pessoas lá no trabalho. Sabe quem está falando ali? É qualquer outro, mas não é ele. Porque eles não são livres, eles não possuem personalidade, individualidade. Eles são apenas massa de manobra de todo tipo de falso profeta, de falso filósofo, de todo tipo de mentira que se apresenta por aí. Ele pensa que é livre, ele pensa que é livre. É nada, é nada. O homem sem Deus está totalmente indefeso em todos os setores de sua vida, inclusive intelectualmente. Em Romanos, Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra o homem, porque o homem rejeitou o conhecimento de Deus. E como Deus amaldiçoa o homem? Entregando o homem a uma disposição mental reprovável. Entregando o homem a pensar de maneira estúpida. Que o homem pense de maneira estúpida não é acidente. É o juízo de Deus sobre o homem. Juízo de Deus. O entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Primeiro você pensa errado, depois você pratica o que é errado. O homem, veja o absurdo. Você olha para o espelho e diz, eles te ensinam. Você é um homem, mas eles te ensinam. Olhe para o espelho e diga, você não é um homem, você é uma mulher. Vai, repete. Repete para você mesmo. Olha para o espelho e repete. Com aquela voz bem feminina. Eu não sou um homem. Não é legal? Isso que é legal, eu lembro do Cazuza, lembra o Cazuza? Ele era gay. Você viu o tanto de pelo que ele tinha? Nada a ver com mulher, né? Nada a ver. Parece que é de propósito, né? Onde eu trabalhava, meu pai tinha um restaurante, tinha um rapaz que ele era gay também, chamava Sarita. Rapaz, eu nunca vi tanto pelo numa pessoa. Não é coisa típica de mulher, né? Você pensa de maneira errada. E aí você pratica o que é errado. A consequência de pensamentos errados são comportamentos pecaminosos e destrutivos. Quarto e último princípio. Indomável. Indomável. O texto diz que, ainda que várias pessoas tentavam prendê-lo, ele estourava os grilhões e as cadeias. Ele era indomável. O homem sem Deus é indomável. O homem sem Deus é indomável. Lembra quando Deus fala para Pedro? Jesus fala para Pedro? Quando você era pequeno, você fazia o que você queria. Depois de velho, outro vai te guiar. Os homens são assim, indomáveis. E quanto mais imaturos, mais jovens, mais indomáveis. Mais indomáveis. Os pais não conseguem colocar freio. Gente, eu estava quinta-feira aqui, tem essa coisa aqui do lado ali, né? De vez em quando tem uns eventos aí estranhos. Tava um frio quinta-feira, gente. Tava um frio. E aí eu entendi que meu filho falou, pai, o senhor sabe quem que não sente frio? Eu falei, quem? Quem que não sente frio, filho? Aí ele falou lá, não lembro exatamente, mas ele falou, pai, pinguim, falou mais uns 2 lá, e piriguete. Não sente frio. Gente, as meninas estavam ali, com um shortinho, gente, barriga de fora, o ombro aparecendo, um frio de rachar. A gente foi comer o lanche, demorou, saímos quase 11h30. A menina, gente, tinha uns 13 anos, na rua. Os pais não freiam. Punições não freiam.
não freiam. Veja o que diz Jeremias. Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Deus diz assim, eu vou discipliná-los para que assim vocês parem de pecar. Não teve conversa. Eles foram esmigalhados, trucidados e nem assim se arrependeram. Isso acontece agora. Você está errando. Deus te pune. E o que você faz? Você briga com Deus. Tu os feriste, mas não lhes doeu. Se tornaram ainda mais duros. Mais duros. Você está lá fazendo algo que é errado, Deus te pune de alguma maneira. Ao invés de você erguer a voz e dizer, Deus, o que eu fiz? O que o Senhor quer de mim? Não, as pessoas se erguem e dizem, onde tu estás? Não quero mais, não vou mais frequentar a igreja. Não vou mais. Não vou mais. Tu os feriste, mas não lhes doeu. Não lhes doeu. Não lhes doeu. Como então o homem pode ser curado? Como? A primeira proposta que você vê hoje por todo o Brasil, pelo mundo, é a proposta de Platão. O que você ouve por aí é educação. Não é isso que as pessoas dizem? Educação. A educação muda o homem. A educação, a educação. Essa é uma ideia totalmente platônica. Lembra da ilustração de Platão, o mito da caverna? Para Platão, a teoria do conhecimento se resume na ideia do mito da caverna. Para Platão, a ilustração dele é a seguinte. O homem nasce numa caverna. Ele está aprisionado, amarrado, preso a grilhões. Atrás do homem há uma fogueira. Atrás dessa fogueira pessoas passam e a vida corre. Mas o homem não vê isso. O homem está olhando apenas para o fundo da caverna. O fundo da caverna. E o que ele vê ali são sombras por conta dessa fogueira. E daquelas pessoas que estão passando lá atrás que produzem essa sombra. Então ele diz, os homens não veem a realidade. Não veem, os homens são escravos de todas as ideias erradas que são semeadas dia a dia. Ele nasceu aprisionado. Aí Platão diz, mas por meio da filosofia o homem pode sair dali. Ou seja, por meio da sua própria mente, da sua razão. Da sua razão. Se ele tiver a ideia da dialética, de ele debater, de ele pensar, de ele discute, tem a tese, a antitese, por aí vai. Aí a gente vai chegar ao conhecimento. A minha razão, eu mesmo. Se eu mesmo, eu saí dali. É óbvio que eu sei, é só uma ilustração, eu sei disso, mas eu fico perguntando. Eu vou pegar a ilustração dele também. Se eu nasci aprisionado, e eu só consigo olhar para frente, e para mim aquelas sombras é que são a realidade, como que eu sozinho posso sair dali, gente? Como que eu sozinho posso obter o conhecimento? E essa é a ideia de toda a filosofia. A filosofia é uma proposta de salvação sem Deus, onde o homem sozinho vai conseguir se salvar, se libertar. Essa é a proposta de todas as escolas. Desde que você se eduque, você se salvará. Desde que você tenha bastante educação, você conseguirá se salvar. Essa é a primeira proposta. E é mentirosa? A segunda é o amor. O que os homens precisam é de amor. Um homem violento como esse, ele é um bicho, mas dele amor, e ele então se salvará desses grilhões e dessa loucura. E por isso eu já vi várias pessoas fazendo isso. É tipo aquela história, sabe, do cara que pega um tigre, um animal selvagem, e tenta tratá-lo como um cachorrinho, e depois no final não dá certo, moiou o negócio, sabe? Eu já vi gente assim também. Ele falou, não, esse bandido aqui, basta a gente dar amor para ele, e se nós o amarmos, ele vai nos... eu já vi várias histórias assim, um bandido, o cara falou, não, vamos pegar o bandido aqui e tal, vamos ajudá-lo, e vai resolver e tal. Talvez a gente lembre até, né, de Jean Valjean, lembra? Os Miseráveis, onde dá amor para ele e tal. Claro que isso aí pode até ter um fundinho de verdade, mas pelo menos salvar de maneira completa, não. O amor também não salva. Não, pelo menos não o amor do homem. Não. Não. Sabe por quê? Porque Paulo diz em Romanos, acho que eu coloquei aqui, deixa eu colocar. Veja o que Paulo diz em Romanos.
nem compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E já quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Não é nem a questão de ele receber amor ou educação. Ele não consegue. Essa é a situação do homem. Você pode educar o quanto você quiser uma galinha. Ela não consegue voar. Ela não possui a capacidade para isso. Aqui Paulo diz, já não sou eu, é o pecado que está me controlando. Você tem então o pecado que controla o homem, você tem também o diabo que controla o homem. Como o rapaz foi curado? Chegou uma ONG lá na cidade. Foi assim? Montaram uma escola. E aí o rapaz foi curado. Você me entende que eu não estou dizendo que a escola, o ensino é ruim, e nem que as ONGs são ruins. Elas não são. Mas elas são insuficientes. Insuficientes. Elas não podem resolver todos os problemas. Elas não podem libertar o homem de algemas que somente um pode fazer. Não foi o fato de uma ONG ter chegado ali. Não foi o fato de que uma escola chegou ali em Gadara. Aquele homem foi livre, porque Deus desceu até nós. Porque Deus veio, foi ao encontro daquele homem. Deus. Portanto, para encerrar, você que está me visitando aqui, nos visitando, você não é crente. Você é escravo do vício, da mágoa, da depressão, do diabo, deste mundo, da condenação eterna. O que a Escritura diz é que, sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Você não pode ser salvo pela educação. Você não pode ser salvo pelo amor de alguém. Não. O amor da sua mãe por você não vai te libertar das drogas. Por mais que ela te ame. Você é incapaz. E você que é cristão. Você que é cristão. Lembre-se, quando você se converte, o selo do Espírito está sobre você. Mas você precisa buscar a plenitude do Espírito constantemente. Constantemente. Como Sansão. Quando Sansão peca, diz o texto, que ele vai para lutar contra os filisteus, mas o texto diz, ele, porém, não sabia que o Espírito não era mais com ele. Ele perde o cabelo, perde a força. O cabelo era só um símbolo da obediência e da consagração dele a Deus. Então, quando ele peca, o Espírito Santo não é mais com ele, ele não possui força mais. Você também. Você que é crente. Você não pode fazer nada sem Deus. Nada. E se você não buscar o Senhor todos os dias, e você não entender que a fé cristã não é filosofia. A filosofia é o seguinte, você entendeu que você tem que perdoar? Você entendeu? Eu te convenci, os meus argumentos são bons? Isso é filosofia. A fé cristã diz, você entendeu que você precisa perdoar? Agora, você entendeu que você não pode fazer isso por si mesmo? Isso é fé cristã. A fé cristã, meu querido, não é um ajuntamento de regras morais, onde você ouve, entende e pratica. A fé cristã é um milagre. A fé cristã te propõe todos os dias, creia. Creia. Você não pode amar, você não pode perdoar, você não pode se desvencilhar dessas cadeias que te prendem. Você precisa de um milagre todos os dias. Todos os dias e todos os dias. Isso é fé cristã. Isso é ser cristão. Ser cristão é crer que Deus veio e fez por nós o que nós não podemos fazer. Veio nos resgatar de nossas misérias. Ser cristão é saber que estamos dominados, entregues a demônios, entregues, sem Deus, totalmente entregues, a demônio, a este mundo. Ser cristão é isso, é saber que sem Deus eu estou entregue a qualquer tipo de tolice, de absurdo e de bobeira e de estupidez. Mas somente nele, pela fé nele, é que eu posso ser livre, miraculosamente, dos enganos deste mundo, das mentiras deste mundo, das coisas que me prendem àquilo que é mal. Isso acontece pela fé. Por isso nós oramos. Por isso nós oramos. Se nós fôssemos uma escola de filosofia, uma escola, nós não oraríamos. Por que depois de pregar nós oramos?
Por que depois de ouvir matemática você não ora? Você não precisa orar. Você entendeu? 2 mais 2 dá 4? Acabou, beleza, acabou, resolveu. Depois de ouvir a pregação você tem que orar, porque você não pode fazer por si mesmo. Você precisa de um milagre. Você precisa ser cheio do Espírito de Deus em todos os dias de sua caminhada.